Só que tem um detalhe: todas as universidades usam o esporte como plataforma de marketing. Tem muita audiência, rola muita grana para a universidade, então a universidade quer ter os melhores atletas. Porque assim, o Sport Business nos Estados Unidos é muito forte, né. Por sinal, o primeiro jogo da Copa do Mundo coincidiu com os playoffs da NBA, a gente vê que o Sport Business dos Estados Unidos por que essa extração de valor do negócio em si, os americanos estão na nossa frente lá no país? Por que eles estão Primeiro, o esporte está envolvido na cultura americana de diversas formas, de diversas maneiras. Eu vou te dar um exemplo. A universidade americana, ela é um evento muito importante para uma família americana, entrar numa boa universidade americana. E o detalhe, aqui nos Estados Unidos, a universidade, mesmo a pública, ela é paga. E não só ela paga, como ela é muito cara também, ela não é barata. Então, assim, um ano numa universidade boa aqui custa $80.000 por ano. Cara, uma família de classe média não consegue pagar isso. Então eles vão pegar empréstimo, todo mundo se esforça, faz economia a vida toda, o filho trabalha como garçom para pagar um pedaço. É uma função o cara poder se formar numa boa universidade americana. Só que tem um detalhe: todas as universidades usam o esporte como plataforma de marketing. calma aí, todas as escolas Todas usam as universidades perdão, as universidades, usam o esporte como uma plataforma de marketing. em que sentido? O time de futebol americano da universidade tal foi campeão. A liga universitária é muito forte, é televisionada, passa nos Estados Unidos inteiro em rede nacional o campeonato entre as Tem o universidades. draft, né, do colegial. Exato. Então o que que acontece? Tem muita audiência, rola muita grana para a universidade, então a universidade quer ter os melhores atletas. Então o que que ela faz? Ela oferece bolsa para os atletas. Sim. Então há uma disputa pelos melhores jogadores de futebol, de vôlei, de natação, de tênis, de golfe, futebol americano, de beisebol, de soccer, que é o nosso futebol. São trocentas modalidades, todas as modalidades olímpicas estão na universidade. Ou seja, se o cara não é um aluno tão brilhante assim, para ser aceito numa boa universidade, mas é um baita atleta, ele não só tem mais chance de entrar numa boa universidade, como tem chance de entrar sem pagar. Então essa dinâmica do sport business movimenta toda a economia americana. Então o que que acontece? Desde pequeno, desde 8, 9 anos de idade, o que que os pais fazem com os filhos? Vai praticar esporte. Então, por exemplo, o cara vai lá, vai pagar $1.000, $1.500 por ano para praticar um esporte qualquer. Então, quando você bota teu filho para praticar esporte, primeiro, pai e filho se aproximam. Segundo, saúde. Terceiro, se afasta de porcaria, de drogas e várias coisas. Quarto, é um investimento que vai se transformar em bolsa no futuro. Então, a quantidade de crianças praticando esporte é enorme. A quantidade de pais apoiando o esporte é enorme. Eu sempre me perguntei por que os Estados Unidos ganham muita medalha. Eu sempre achei, pô, deve ser porque o governo. Governo nada, cara. Quem investe são os pais. Os pais, mas investe por quê? Porque quer ganhar bolsa. Então, toda essa lógica movimenta toda a sociedade americana em torno do esporte. E isso é herdado pelo esporte profissional. Aqui você tem, no Brasil, você só tem o futebol. Os outros esportes são bem segunda linha em termos matemáticos e econômicos, né? Você não tem um mercado de vôlei, por mais que vôlei seja um esporte importante no Brasil, você não tem um mercado tão grande quanto o futebol. Aí você vai para outras modalidades, a mesma coisa. Aqui nos Estados Unidos, não. Grandes ligas você tem futebol americano, beisebol, basquete, futebol, que é o soccer, que é o nosso futebol, e o hóquei, que ainda é uma grande liga nos Estados Unidos, hóquei no gelo. Você tem 5 grandes ligas nos Estados Unidos. Então, toda movimentação em torno de liga, em torno do sport business, está encruado dentro da cultura americana, desde a universidade. Aí, por conta disso, você vai ter high schools também com ligas fortes, porque o moleque vai jogando no ensino médio, que é a high school, e aí as universidades já vão escolhendo os melhores para dar bolsa na faculdade. É toda uma economia em torno do esporte nos Estados Unidos desde É o sonhar muito pensar que isso é possível para o Brasil? é muito distante do Brasil. É muito. É anos-luz de distância do Brasil. Não existe essa cultura no Brasil, não existe nada disso no Brasil.
entendeu? Ah, um dia pode acontecer? Pode, não é impossível. Daqui a uns 3.500 anos, talvez, até essa cultura se formar. Mas é muito distante, a distância é muito grande. É uma coisa que levaria muitos anos até essa cultura se formar. Isso existe nos Estados Unidos há mais de um século, né? Vai ganhar como os caras assim? Nas Olimpíadas? Difícil, né? Porque para pensar, cada pai investe $1.500 por ano durante 10 anos E pensando na cabeça do pai, né? Pô, vou gastar $15.000, para 300 economizar 300. E ainda fico perto do meu filho. E ainda é bom para a saúde dele, autoestima, por aí vai. É uma cultura, né? Isso envolve a sociedade toda. Eu lembro que eu aprendi sobre isso, Caio, sendo pai de atleta aqui nos Estados Unidos. Meu filho jogava futebol aqui e eu levava ele e eu ficava na beira do campo vendo ele jogando e olhando isso tudo e pesquisando. E essa análise toda que eu fiz é que me fez comprar um clube de futebol aqui. que eu empreender com futebol te ensinou que você vai levar para sempre com você para qualquer outro negócio que você faça? Com toda franqueza, eu não vou dizer nem que foi o futebol, empreender no modelo americano de esporte. Por acaso foi o futebol. E quase foi basquete também. Eu cheguei a fazer uma proposta para comprar um time da NBA em 2015. Eu tinha um cheque de $800 milhões com um sócio, um grande banco brasileiro, e fiz essa proposta. E o dono do clube negou. Então quase a gente teve um clube de futebol, quer dizer, o clube de futebol nós tivemos, mas quase a gente teve também o basquete junto, né? Um clube da NBA, fazendo parte de um grande grupo. E a gente ia comprar uma emissora de televisão, uma de rádio, e ia fazer um grande grupo de mídia e esporte na nossa região, né? E acabou não dando certo esse projeto, porque o dono do clube da NBA não quis vender, não topou a nossa proposta e acabou não avançando. Mas o que eu aprendi e que trago comigo até hoje, que inclusive acabou dando origem à Mentoring League Society, é a visão de liga americana, a visão de single entity, né? A visão de donos de clubes terem os próprios donos da liga e terem suas atividades alinhadas, né? Isso eu trago para mim até hoje. Um exemplo que eu gosto de dar, eu cheguei a participar em 2021 das tratativas, das discussões sobre a contratação do Messi na liga, né? E eu não era o clube que estava contratando o Messi, mas por que eu tinha que participar dessa discussão? Porque uma contratação de um jogador dessa categoria, o Messi é um gênio, na minha avaliação, alguém pode discordar, mas na minha visão, é o maior jogador de todos os tempos, na minha visão, não é? E, enfim, a contratação de um jogador dessa magnitude na MLS, obviamente, eleva a liga para um outro patamar de visibilidade, de importância, de potencial econômico, tudo que representa, né, um jogador dessa categoria na liga. Então, ter o Messi na liga não era interesse só do clube no qual ele iria jogar. Isso eleva o patamar da liga como um todo. Então, todos os clubes toparam pagar parte do salário do jogador, do Messi, né? Isso no Brasil seria impensável. O Palmeiras, que você é um bom palmeirense, jamais pagaria salário do jogador do Corinthians. Mas na Liga Americana, isso não só é aceitável, como foi apoiado, porque isso elevou a liga para um outro patamar. Ou seja, as pessoas não têm uma visão só de dono de clube, ela é dona da liga, né? Eu era dono do Orlando, mas eu também era acionista da liga como um todo, né? Então, quando você fala assim, esse single entry, esse jeito Alinhado, né? alinhado de todo mundo pensar em um objetivo em Em comum. comum. Isso eu trago não só até hoje, como nós montamos um negócio que você é fundador e sócio, que é a Mentoring League Society, que tem esse conceito que a gente importou aqui dos Estados Unidos, né? E operando um clube, tem alguma coisa que você pega da operação do Orlando City de dia a dia, o jeito que você viu o marketing, Pego, evento, cara. produção de sabe? Cara, O bom, que foi que primeiro a você gente inaugurou, acho que dá até para mostrar a imagem aí enquanto a gente fala, a gente inaugurou o primeiro jogo com 62.500 torcedores. 62.500 torcedores, cara, que é muita gente, cara, muita gente. E nesse ano,
nós tivemos uma média de mais de 33 mil torcedores por jogo. Nós fomos a segunda maior média de público dos Estados Unidos e tivemos uma média de público maior do que qualquer clube brasileiro naquele ano. Nenhum clube brasileiro, nem o Corinthians, nem o Palmeiras, nem o Flamengo tiveram essa média naquele ano. Mas como que a gente conseguiu isso? Um clube que nem existia. Eu acho que uma das coisas que eu vi operando o clube, Caio, foi que nós inauguramos o primeiro jogo, não só tivemos os 62.500 torcedores no primeiro jogo, como antes de chutar a bola, antes do primeiro apito, do primeiro chute, do primeiro passe, não só a gente tinha 62.500 torcedores naquele jogo, como a gente tinha vendido antecipadamente 70% dos ingressos do ano inteiro, de todos os nossos jogos. Como? Time de vendas, já ouviu falar nisso? Time de vendas, meu querido. Time de vendas, e a gente vendeu, em vez de vender avulso, a gente vendeu o pacote completo, e era gerando lead, era time ligando, a gente tinha 28 jogadores e 76 vendedores. A gente tinha mais vendedor que jogador de futebol. Na realidade, a gente era um time de venda que jogava bola. A gente era uma empresa de vendas que jogava futebol. Então a gente vendia. Então a gente tinha o nosso time B2C, que vendia os ingressos, e antes de começar, a gente vendeu antecipadamente 70% de todos os ingressos, do ano inteiro. E a gente não vendeu mais porque não quis, porque a gente queria deixar um slot para vender pacotes turísticos, para vender avulso, e isso aumentaria o nosso ticket médio. Aquele ingresso na porta, Aquele na ingresso na hora. porta, tinha um pouquinho ali para vender. Cara, a gente operou o primeiro ano com mais de 95% de ocupação. É absurdo isso. Nenhum clube tem, raramente no mundo. Eu lembro que na época o Barcelona tinha, Real Madrid tinha, porque assim, o Barcelona, aquele Barcelona de 2013, cara, com o Messi, pô, era estádios lotados com mais de 80 mil pessoas. O Camp Nou lá lotado. Eles eram sold out, completamente sold out. Mas então, essa venda antecipada foi uma coisa que a gente fez. O nosso time B2C fazia essa venda. E a gente tinha um time B2B que vendia patrocínio. E nós tínhamos 52 patrocinadores. Tínhamos um time de 8 a 10 grandes patrocinadores. Disney era nosso patrocinador, Audi, Ford, McDonald's, a gente tinha grandes patrocinadores, tinha entre 8 e 10 patrocinadores, grandes patrocinadores, e outros eram PMEs, empresas pequenas e médias empresas locais, que a gente também vendia o patrocínio.